Fala, massa atleticana, grande vitória do nosso Galão da Massa, mas o jogo não foi fácil, complicado demais, mas com um a menos o Galo conseguiu essa vitória gigante para cima do Bucaramanga. Jogo muito difícil, mas o Galo vem sim como favorito para decidir essa vaga aqui na Arena. Então tem uma análise muito precisa aí sobre o jogo, sobre tudo que aconteceu aí. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Já vai passar a bola para você, mas o Hulk pediu passagem. Você deixa o Hulk falar ou você quer falar? Por favor, até porque o Hulk, você sabe que se ele pede passagem, ele é melhor dar passagem. Então vamos lá. Acho que conseguimos competir até o final. É lógico que pesa um pouco a viagem, a gente veio de um jogo desgastante também. Muitos jogadores enfermos, né? Que estavam meio gripados, 3, 4 dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar como é. Agora já pensar já num jogo difícil que vamos ter no próximo domingo. Obrigado. Obrigado, Hulk. Muito bem, é isso. Agora, bom, então a gente começa a analisar. Peraí, tinha um jogador a menos, tá jogando fora de casa. Tô olhando o copo meio cheio, Jean. Aí, jogadores enfermos, que a gente nem sabia, né? A gente gripada. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Não, é algo importante. É algo importante, né? Jogadores e o desgaste da viagem que ele falou é importante. Desgaste da viagem também. Vem de uma derrota para o Bahia no final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro. A gente começar a colocar isso no combo aí, justifica, valeu então no final das contas porque venceu, mas realmente no jogo parece que tudo isso acabou entrando em campo, hein? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Eu acho assim, o grau, né, das enfermidades, para usar o termo que ele usou, o grau das enfermidades a gente não sabe bem. A questão é que na hora que você olha a escalação desse Atlético, você fala, caramba, cara, esse time contra o Atlético Bucaramanga vai poder passar com alguma tranquilidade. E o que a gente viu no primeiro tempo foi bem diferente disso, né? Acho que o Atlético sofreu bastante, o resultado poderia ter sido bem pior na primeira etapa. Acho que um Atlético muito frágil defensivamente, né? Na hora que tentava sair, deixava uns buracos lá atrás e o Bucaramanga conseguia chegar com perigo dentro da área, em condições de finalizar. Então eu acho que, de maneira geral, não foi um bom jogo. Concordo com o Eugênio que talvez tenha sido a expulsão, por mais curioso que seja, que permitiu ao Atlético jogar de uma maneira em que ele não sofria tanto defensivamente e que aí, a depender de uma bola, de um bom lançamento como acabou acontecendo, a entrada do Igor Gomes ali fresco para sofrer o pênalti, e aí conseguiu um belíssimo resultado. Acho que a única coisa positiva, e não é pouco, é o resultado e o fato de que vai ser muito difícil o Atlético perder essa vaga agora, né? Porque tendo vencido o jogo fora de casa por 1-0 contra um adversário que é muito inferior tecnicamente, o Atlético acho que deu um grande passo realmente rumo às oitavas de final. Porém, o jogo não foi bom, a atuação não foi boa e, repito, a gente não sabe, assim, mas imagino que se os caras estivessem muito doentes, os que entraram em campo, eles não entrariam em campo. Então, eu acho que, assim, olhando para a escalação do Atlético, para o que o time poderia ter feito, de fato não foi um grande jogo, não. Dá para esperar mais. Mas também acho que aí tem um pouco, né, do olhar para o adversário, de talvez... Para pegar um exemplo, não acho que o Atlético vai jogar dessa maneira contra o Palmeiras no Allianz Parque domingo. Eu acho que, né, ele fala, já tem um jogo difícil pela frente. Não me refiro nem única e exclusivamente à escalação, que talvez também não seja essa, mas me refiro à postura, à maneira como o time vai jogar. Então, no fim deu tudo certo, né? E acho que nessas horas desses mata-matas aí, você desgastou o elenco com uma viagem chata mesmo. Sim. Então era bom fazer valer o resultado, né? Porque esse é aquele tipo de jogo que, dependendo de como você está encarando a competição, dependendo de qual é a sua prioridade no Campeonato Brasileiro, você fala o seguinte, olha... Não vou viajar com todo mundo, eu vou ficar com alguns caras aqui. O Atlético tem levado muito a sério a Sul-Americana. Talvez tenha sido o time que mais levou a sério, é bom que se diga, se você pegar as escalações da fase de grupos. Sim. E ainda assim ficou em segundo no grupo, hein? E mesmo assim ficou em segundo no grupo. O Vasco priorizou o Sul-Americano. Pois é. Então, mas o Vasco... Poupou no Brasileiro para jogar Sul-Americano. Bem lembrado. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, outros times pouparam bem mais do que o Atlético. E acho que assim, agora está praticamente classificado, quer dizer, né? Claro que pode acontecer, mas não é o normal acontecer.
E então, como você viajou com todo mundo, como você levou todo mundo ali, era importante fazer valer essa viagem e conseguir o resultado que o Galo conseguiu. Eu também acho que não vai jogar igual contra o Palmeiras, até porque uma coisa que chamou atenção, principalmente no primeiro tempo, né? Se o tempo tático melhorou, o que foi bem, mas fez um jogo bem melhor do que o primeiro tempo. É a lentidão do time e do jogo. A impressão que a gente tinha é que o campo era muito maior do que as medidas convencionais, porque o jogo transcorria numa velocidade muito lenta, havia muito espaço, né? Parecia que os jogadores não conseguiam preencher o espaço. E aí tem uma questão, primeiro, dessa parte da saúde, a gente não sabe o que foi ou o que não foi. Não sei quantos e o que aconteceu. O que provavelmente pode ter feito, se alguns jogadores entraram em campo bem gripados, não terem a energia necessária, ou, não, ou até dosarem por conta disso. E a segunda questão para mim é uma questão de formação. O Dudu não vai recompor. O Dudu joga do lado esquerdo, volta até ali. Fazia isso no Palmeiras, mesmo. Fazia com o Abel de cara torta por algum tempo e fazia. E demorou para começar a fazer, foi reserva, não sei o quê. E eu acho que quando ele sai do Palmeiras, da maneira como foi, um pouco tem a ver com o jeito que ele quer jogar. E eu acho que a troca depois pro Atlético tem a ver com uma conversa com o Cuca, que deve ter, tô deduzindo aqui, obviamente não é uma informação, mas acho que tem bastante lógica, que deve ter conversado com o jogador que ia, entre aspas, facilitar pro estilo de jogo dele. O que mostra um Dudu, pelo menos no jogo de hoje, recuando um pouquinho, mas pouco passa atrás da linha do meio de campo. Se o lateral adversário avançar, precisar, faz o mínimo necessário. Vai fazer a dobra. O Hulk, além da idade, você trazer o Hulk para trás, brigando e vir muito o tempo inteiro, é você matar as melhores virtudes do seu melhor jogador e mais decisivo. É bom lembrar que se alguém tem que se sacrificar, se alguém não precisa se sacrificar, esse alguém é o Hulk, não é o Dudu. O Hulk é o jogador mais decisivo. Exatamente. O Hulk, desde quando voltou para o Brasil, ele é um dos melhores jogadores do país. Para entender por que um técnico abriria mão de que um jogador pudesse recompor, porque hoje em dia o futebol é isso. Então, eu desconfio, aí, só para completar o terceiro jogador do ataque, o Rony, que até volta um pouco mais pela direita, que é muito mais operário, mas também é um jogador que puxa contra-ataque com bastante velocidade. Se você olha um time com Hulk e Rony adiantados, tem muita força, muita velocidade para o contra-ataque. Se você tem um quarto jogador no meio de campo, ao invés do Dudu, você tem um time muito mais coeso. Muito mais óbvio para jogar, esse jogador que é uma dobra de ala, de lateral. Você está insinuando que o Dudu, nesse momento, nessa formação, com essa característica, ele mais atrapalha do que ajuda? Eu desconfio que, por ser contra uma equipe tecnicamente muito fraca, o Cuca achou que esses três jogadores podiam jogar dessa forma, que o meio-campo ia dar conta, que o time conseguiria uma imposição na base técnica de ter a bola um pouquinho mais, acionar, usando o contra-ataque que o adversário daria, esses três jogadores, e aí resolver o jogo mais rapidamente. Só que não aconteceu. E o time não executou bem isso. Porque eu nem espero que o Dudu consiga fazer a recomposição do jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, o Palmeiras pode jogar bem, pode jogar mal. O Palmeiras pode ter dificuldade de construção, pode marcar muito bem, como faz na bola das vezes, pode não marcar bem, pode cometer falhas. O Palmeiras nunca não é intenso, a não ser no jogo contra o Inter Miami, que foi uma exceção na temporada. O time do Palmeiras é sempre muito intenso, jogando bem ou jogando mal. Você precisa igualar isso contra o Palmeiras. Você usa essa formação? Mas aí, se a gente olhar o jogo de sábado contra o Bahia, ele já perdeu na intensidade. Sim. Ele foi derrotado e o Bahia jogou melhor, porque o Bahia já foi mais intenso que o Atlético. Sim. Tecnicamente, são times que você coloca ali, se nivelam, se equiparam. Sim. Mas o Bahia foi mais intenso que o Atlético no sábado. E essa questão preocupa pensando no Palmeiras, porque vai precisar. O Pinheiro tem toda a razão. O Palmeiras pode jogar bem ou mal, mas ele vai brigar o tempo todo. E o quarteto ali mais ofensivo era o mesmo, né? E aí também é bom ressaltar que a gente está falando... Contra o Bahia jogou o Scarpa. Não jogou, o Scarpa jogou. E o Scarpa recompõe o meio de campo. O Scarpa... Jogou sem o Rony. Sem o Rony, é verdade. Sem o Rony. É verdade. Jogou sem o Rony. Mas assim, a gente está falando de jogadores de 30 anos ou mais. Sim. Né? Todos eles. O Rony tem 30, se não me engano. Depois o Hulk tem 37, o Dudu tem 33, o Dudu tem 33. Então assim, também tem uma questão de conseguir fazer.
Eu acho que o Dudu é o jogador que, de fato, nunca foi um jogador famoso por isso, mas, como disse o Eugênio, na hora que ele foi obrigado a fazer para ser titular, ele fez. A questão é, hoje eles conseguem... E outra... O Rony é o cara que ele é muito útil justamente se você o deixa lá na frente para ele conseguir arrancar. O Rony não é um jogador, né, tecnicamente refinado, mas é um cara que tem arranque, que tem velocidade e que se tem espaço... Ele... Agora, se ele ficar... E ele voltou. Obviamente, dos 4, ele é o que mais volta, né? Dos 4. Eu digo dos 4 quando o Scarpa tá jogando... ali, vamos dizer, num quarteto ofensivo, num 4-2-3-1, que hoje nem foi o caso, né? Ele começa jogando, inclusive, mais atrás, até para iniciar as jogadas, usar a qualidade do passe e tudo mais. Mas desses 4, o Rony é o que mais volta, mas no fim talvez seja aquele que, se é para fazer voltar e ficar marcando, você vai perder onde ele funciona, né? A coisa, porque não é o cara que depois, na hora que tiver no meio campo para sair jogando, vai ter qualidade para um passe diferente ou para prender a bola. Não, o Rony, ele precisa receber a bola e arrancar. Então acho que acaba sendo uma questão, obviamente depende muito de quem você está escalando, né? De quem você está enfrentando. Contra alguns times eu acho que é perfeitamente possível, inclusive com esses mesmos jogadores jogar num 4-2-3-1, aí você pode ter o Hulk centralizado, pode ter o Scarpa de um lado, do outro e o Rony como centroavante e eventualmente na hora de marcar inverter o Rony com o Hulk, para que o Hulk não tenha que ficar fazendo esse trabalho aos 37 anos, mas assim... eu acho que a questão é que hoje, olhando para a qualidade do adversário e olhando para a qualidade dos jogadores que estavam em campo, o futebol do Atlético e o jogo em si não refletiu a superioridade indiscutível do Galo. Para mim é isso, hoje. Vamos ouvir o Cuca? Vamos. Pode ser, seu Vitor Birner. Só mais um detalhe. Ele chegou há muito pouco tempo, mas se eu for olhar o que o Rony fez nos últimos tempos no Palmeiras, machucado, depois não jogou. O que ele fez no Cruzeiro... E no Atlético é impossível avaliá-lo de maneira justa com o atleta, pra ser bem claro, até agora, porque são muito poucos jogos. Mas o que ele tecnicamente produziu nesse período todo que eu falei, não justifica uma liberdade especial para ele. Quem? Pro Dudu. Então... Nesse período curte isso, que eu tô falando. Mas a gente precisa esperar para setembro. Porque antes disso ele vale. Você fala do jogo contra o Palmeiras, imagina... A vontade de jogar esse jogo, imagina a vontade de dar uma resposta para a Leila especificamente, né? De que ir pro Abel, para a Leila e pro Abel. Então, assim, o desejo dele nesse jogo vai ser um negócio de outro mundo. Não sei o quanto o Cuca vai considerar... O Cuca geralmente gosta dessas coisas. Então, ele gosta. Eu não sei, ele vai pesar os prós e contras, porque existem contras, mas existe esse pró que é um negócio indiscutível, assim, porque vai ser uma vontade de jogar e de mostrar serviço muito acima da média. Segura o Cuca aí um pouquinho. Fala, Eugênio. Não, é porque teve uma pergunta ali, a gente estava falando sobre essa situação, né? Rony, Dudu e Hulk. O que tem acontecido hoje no futebol é uma certa reversão daquilo que a gente sempre pensou, né? Hoje em dia, o jogador é considerado mais importante por alguns treinadores pelo que ele consegue fazer sem a bola do que pelo que ele consegue fazer com a bola. Até porque sem a bola, você recupera a bola para você poder fazer alguma coisa com ela e você abre espaço para quem tem a bola se você soubesse movimentar. Ponto. Seja, mas é mais importante. A gente tem visto jogadores que são tecnicamente muito bons. E aí, por exemplo, o Pedro, um exemplo muito, muito claro disso no Flamengo, que tecnicamente é um jogador que o Flamengo precisa ter ali, dentro da área, mas ele não joga porque ele não consegue pressionar a saída de bola adversária. Vamos lá, isso eu acho que ganha muita dimensão a partir do Klopp, né? Quando ele diz que o camisa 10 dele é a pressão alta. Que ele conseguia fazer lá o gegenpressing dele. Então hoje a gente vê, em muitos times, a priorização... Outro dia, no próprio Flamengo, teve até uma pergunta polêmica para o Felipe Luiz, depois do jogo, sobre o Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique era opção se ele não estava jogando bem? Era a pergunta da repórter. E aí o Felipe Luiz até riu, foi a Raíssa Simplício. Falei assim, você acha que ele jogou mal? Ele jogou partidaço. Por quê? O Felipe Luiz estava olhando o partidaço dele sem a bola. Porque com a bola ele não fez nada. Mas para ele,
é mais importante o que ele está fazendo sem a bola. E hoje os times que estão competindo muito estão exigindo demais isso. Então, se você pensa, traz isso para a realidade do Atlético, como jogar com 3 jogadores que sem a bola não dão essa resposta? Ou seja, não é viável. Vai ter que sacrificar alguém. O Rony acho que até entrega. O Rony marca muito. Tanto que o Abel falava, eu amo o Rony. Lembra que ele falava? Lembro. O Rony sim. Mas ele vai fazer isso marcando o zagueiro na saída de bola? Ou ele vai voltar pelo lado para marcar? Então, mas aí essa é a questão, eu acho. Porque o Rony foi escalado hoje inicialmente. Depois ele trocou, e aí se for ver o mapa de atuação dele, eu tava vendo. Tem muito ali na lateral direita. Sim. Tem muito na lateral direita. Você se lembra na Libertadores? Mas quando ele joga se ele jogar mais centralizado e você abrir o Hulk, aí você dificulta esse trabalho. Você lembra que na Libertadores, quando o Atlético era o melhor time do Brasil com sobra, foi eliminado invicto pelo Palmeiras, que o Abel colocou o Rony para marcar o Arana, que o Arana estava voando, e ele só fez isso no jogo. No Allianz Parque, isso. Lá se vão Para segurar o 0x0. Acho que não foi no Morumbi, né, esse jogo, se não me engano. Não, foi no Allianz. O 0x0 foi no Morumbi, acho. Não. Foi no Allianz. Foi no Allianz. Quando o Hulk perde o jogo pênalti. no Morumbi, eu não sei porquê. Morumbi faz de campeonato Teve com brasileiro. São Paulo. Não, por algum Cerro Porteño. Com o Cerro Porteño. Gol do Patrick de Paula. Mas resumindo assim, o Arana tá voando, que aliás é um que também faz algum tempo que não consegue jogar no melhor nível. Pois é, também. O Atlético era disparado o melhor time do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, saiu da Libertadores invicto. Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil. E o Rony jogou apenas acompanhando o Arana, colado o tempo inteiro. Abel largou a bola, o Palmeiras levou um 0x0. O Hulk perdeu um pênalti no Allianz, o jogo de volta foi 1x1, o Atlético teve chance depois de fazer 1x0 para trás, o jogo do Gabriel Veron, né? E o Palmeiras vai à final da Libertadores. Com Vargas, se eu não me engano. É bom lembrar, um jogo sem bola. Era um Rony de 27 anos, não de 30, eu acho que já começa... 4 anos, né? 4, né? Então, 3 anos e meio. 30, acho que ainda... Não, o Rony ainda Ainda faz isso. O Rony ainda é um jogador muito dedicado. Agora, a questão é que hoje, porque eu acho que tudo isso que a gente está discutindo, né, faz todo sentido, sobretudo para algum tipo de jogo que você vai precisar que os caras façam isso. Sim. E que aí você pode até discutir a escalação por causa disso. Mas para mim a questão é que no jogo de hoje, não vejo muita discussão na escalação. Não dá para jogar com esse time contra o Atlético Bucaramanga. Acho que dá sim para jogar com esse time. Fazia sentido até, mas o que se viu não foi o que se imaginava. Sofreu, mas eu acho que sofreu também por não conseguir ficar com a bola, que é algo mais discutível quando você tem jogadores com essa qualidade em campo contra um adversário pior. Passa até por uma certa descoordenação do time em campo. Você vê vários jogadores fora de posição, com e sem a bola. Nos ataques do Bucaramanga, você via isso o tempo todo. Um time descompactado, um jogador para lá, outro para cá, não tem ninguém juntinho, um perto do outro. Você vê um time que estava, literalmente, no primeiro tempo, estava bagunçado em campo. Estava bagunçado. Então, mais do que a capacidade física dos jogadores, mais do que a capacidade individual técnica deles, era você coordenar o time para ser um corpo único. O Atlético não conseguiu fazer isso hoje. Ele passou a ser um corpo único no segundo tempo. Aí fica mais fácil quando baixa a marcação, bloco baixo, todo mundo ali defendendo a área. Aí você consegue dar uma unidade à equipe. Sim. E foi justamente aí que o Atlético conseguiu fazer um gol no contra-ataque e segurar o resultado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Linha de Passe, falando muito desse jogo. Jogo muito difícil, jogo muito truncado pra gente. Então, eu sinceramente fiquei meio na dúvida sobre o que seria falado após esse jogo. O primeiro tempo do Galo foi muito ruim. E aí, cara, só que depois do que o Hulk falou, ficou assim um pouco mais compreensível. Ele falou da viagem. E falou também sobre alguns jogadores estarem resfriados. Coisas que, esse fato, a gente não sabia. Alguns jogadores estarem resfriados. Então, isso é uma condição que atrapalha muito o cara jogar, né? O cara vai jogar resfriado. Então, infelizmente, o Galo não tem elenco. Para pegar o cara, ficou 2 ou 3 resfriados, vamos botar outros. Não tem. O Rubens nem viajou, porque provavelmente vai estar sacramentando essa venda. Então foi um jogo muito difícil e, pelo incrível que pareça, o Galo jogou muito melhor sendo reativo, como foi falado bastante aí no vídeo.
ser reativo, esperou ali, recuou a linha, resguardou bem assim o nosso gol, né? E aí apareceram as oportunidades, veio o pênalti, o Hulk conseguiu converter e o Galo traz uma boa vitória, uma boa vantagem, sendo que o Bucaramanga é um time bem mais fraco que o Galo, vai decidir a vaga aqui na Arena, a gente acredita que não vai ter nenhuma surpresa, mas a gente fica com medo para a sequência do Galo, né? Mas lembrando do que o Hulk falou, fica um pouco mais tranquilo, porque muito provavelmente esse resfriado atrapalhou muito esse primeiro tempo do Galo. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, que ajuda demais o nosso trabalho chegar para muito mais atleticanos. Você que puder hypar esse vídeo, me ajuda nisso aí. Rapaziada, ajuda demais o meu trabalho, fica aqui o dia inteiro procurando as últimas notícias, as últimas informações do nosso Galão da Massa para trazer em primeira mão no seu canal Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.